Oi, time! Hoje chegamos de tarde. Vocês estão por aí? Ó, a Babi já entrou. Olá, Olá! boa Oi, noite. Babi! Deixa eu ver se dá certo ou não. Não, tua imagem ficou ruim. Ah, ah. Até eu vou um pouquinho mais pra trás porque também aumentou a minha. Não tô te ouvindo. Tá melhor? Agora melhorou. Agora tá 100%. Eu não entendo. O Wi-Fi daqui de casa nunca tá bom. O 3G é melhor. 4G, sei lá, nunca consigo acompanhar. Oi, Elô! Oi, Sabrina! Oi, gente, bem-vindos a mais um dia da nossa maratona de lives aqui do Entre Consultoras. Ai, que alegria, né? Mais um dia de live. Fico ansiosa para chegar terça-feira. Eu também. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre estratégias de vendas. Então, se vocês têm algum colega que vocês queiram compartilhar essa live, clica no aviãozinho ali, compartilhem com eles e vamos trocar muita figurinha hoje aqui, hein? Isso aí, também vou enviar aqui, porque é uma coisa que eu sempre esqueço de enviar para o meu colega. Vamos ver aqui quem mais. Isso aí. Já enviei para uma galerinha aqui. Então tá. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar, quem sabe? Ou já É, vamos hoje começando? acho melhor já ir começando, né? Não sei, a gente pode ir introduzindo, né? Falar assim, a gente vai falar aí sobre estratégias de vendas, porque a gente sente que é um assunto, tanto que foi onde a gente mais teve pergunta na caixinha de pergunta foi esse assunto, né? Então, Dúvidas, né, assim, sobre como abordar o cliente, como é que eu entrego o meu material. É uma então, dúvida para quem quer começar também, né? E quem está na consultoria, que perdeu alguns clientes ali durante a pandemia, que sempre teve indicação, enfim, como é que eu volto para o mercado, né? Também é uma dúvida. então, assim, as pessoas que ainda têm medo e pensam, prefiro ser CLT porque você só preciso achar um cliente, né? Eu só preciso de uma pessoa para me contratar. Mas, assim, o ouvir não, a gente aprende desde criança que faz parte, né? Então, assim, Exato. quando a gente ouve não, isso ajuda a gente, capacita a gente a, na próxima apresentação de proposta, a gente ser melhor ainda. Então, assim, o não, ele ajuda bastante. E se a gente não receber os nãos agora, a gente não consegue ir crescendo, né? Exato. E uma Ó, coisa que eu sempre penso é que o não a gente já tem, independente se eu ficar em casa, eu já não tenho aquele cliente. Então, o não eu já tenho. Então, quando eu vou atrás desses clientes e procuro estratégias para vender a minha consultoria para ele, eu já tenho a chance de um sim ali. Então, o não, eu sempre falo, o não a gente sempre tem. E se eu não fizer nada, o não já tá ali, né? então assim, você não cria uma expectativa absurda, dá o seu melhor, né? Assim, não economiza em dar o seu melhor, dá o seu melhor sempre. Mas assim, como a gente já sabe que o não tá por ali, quando vem o sim, a gente fica tão feliz, é lucro, né? Então, Exato. e se receber o não, você não tá tendo prejuízo em nada. Então, assim, o que que custa você tentar, né? E aí, uma das coisas que a gente fala é sobre isso, perder esse medo de receber um não. E essa é uma das estratégias para você vender, porque quando o não ele te paralisa, porque aí ele vira um medo, né? A gente ter medo, a gente tem um bloqueio ali, né, pro não, ele paralisa a gente não consegue dar continuidade, não vai para frente. Então a chance de ter um sim acaba também, porque se você não vai mais ter coragem de se oferecer, oferecer os seus serviços por medo, o sim ele nunca vai chegar. Então mesmo com Exato. não, e às vezes você se surpreende, às vezes seu
sua primeira tentativa já é um sim também. Então foi como a Isa falou, o não ele já tem, mas e o sim? Se aparecer, né? Então a gente tem que se Exato. dedicar. E como é que a gente perde esse medo, né, Babi? Estudando, que nem o Entre Consultoras tem o objetivo de explicar para vocês, que nem hoje a gente vai falar sobre estratégia de vendas, mas a gente já falou sobre honorários, né, sobre o empreendedorismo aqui, a gente já Empreendedorismo. falou. Então, assim, estudar a nossa área, né, se empoderar sobre os conteúdos, sobre as leis, sobre o que o mercado está precisando nesse momento. Então, é uma maneira de perder o medo é ir procurar materiais, conectar com pessoas da nossa área para a gente trocar figurinha, tirar dúvida. Então a gente Você vai ser perdendo medo autoridade, aos né? poucos. Exato. Aí você é autoridade no assunto, você demonstra, porque realmente você é. Se você está formado na área, você tem autoridade sobre. E hoje a gente tem vários meios de tirar dúvidas. Aqui no Entre Consultoras é um deles. Então, assim, tanto com post que a gente faz, vídeos, publicações, como também a gente sempre está disponível no direct. Então, assim, várias pessoas mandam perguntas, e a gente quer mesmo ajudar. Essa é uma também, assim, você vira mais autoridade ainda, você consegue mostrar para o provável cliente que você é uma autoridade no assunto, ele se sente mais confiante. Pô, eu quero realmente um profissional aqui que saiba do que ele está falando. Que ele está me Exato. pedindo que eu tenho que ter uma lixeira com tampa e pedal, mas ele vai me explicar por que que eu preciso fazer esse investimento, por que que eu tenho que trocar meu piso que ele é, a gente falou até disso hoje, eu não vi o nome, como se fosse um mosaico, né? Por que que não Uhum. pode ter esse tipo de piso no meu estabelecimento? Então, a gente mostrando ali que a gente domina o assunto, que a gente é autoridade, com certeza a gente demonstra mais poder, que vai dar mais resultado, né? Esse poder que eu digo é de mostrar resultado pro cliente, né? Para quem está te contratando. Exato. E depois que a gente mostra esse resultado para o cliente, é muito fácil quando ele pensa o que, que era a empresa dele e hoje, como é a empresa depois do papel do consultor, que, explica, que deu uma aula, né? Praticamente o consultor ele explica, ele pega na mão aquele empresário, aquele funcionário, ele capacita, então aquelas pessoas são valorizadas no dia a dia do trabalho delas, né? Uma coisa que aconteceu semana passada, né? A estagiária que está comigo trabalhando, a gente colocou placas de organização, descarte do óleo, aí colocou o tambor embaixo com a tampa, tudo certinho, onde é que era o local destinado para isso. Uma coisa simples, uma plaquinha que a gente colocou ali, é outro visual. Dentro da câmera fria do açougue, o local para descarte de ossos, de sebo, da carne, enfim. Então, é outro visual, né? Então, assim, a empresa pensa, nossa, é uma plaquinha tão simples, como é que eu não pensei nisso? Realmente, o consultor está E ali é o que eles para... pensam, como eu não pensei, né? Como é que eu não pensei nisso? Então, exatamente, o consultor ele tem o papel de mostrar, de consultar para aquele local o que, que ele pode fazer para ser um diferencial, para fazer a diferença, para vigilância ir lá no local, isso tudo adequado, né? Uhum. E uma das nossas dicas aí para estratégias de venda é a gente estudar o local, né? A gente não. Até fiz isso no início da minha carreira, de do nada estou na rua, vou entrar aqui e vou apresentar uma proposta. Mas normalmente você estuda ali aonde eu posso ir hoje. Ah, eu vou no restaurante X, no mercado Y. Então, assim, você já pensa antes de sair de casa onde você vai. Então, um dia antes, ou no mesmo dia pela manhã, você já começa a estudar o local. E de preferência que você já tenha ido ao local também como cliente, para ter aquele olhar de consultor. Mesmo você não vendo a área interna, você consegue ali dar uma olhada de como é aquele lugar para você realmente fazer uma proposta, né? Exato. E além disso, olhar as redes sociais daquele estabelecimento. Alguns nem têm rede social, não estão no Instagram. Facebook tem uma ferramenta maravilhosa de avaliação do estabelecimento. Tem clientes que vão lá falar que viu um cabelo, que viu mosca, que viu barata, enfim. Olhem o que, que as boas práticas estão nos comentários, quais são os comentários que falam sobre a cozinha, sobre a higiene. Então é aí que o consultor de alimentos, sem conhecer o local, ele já tem uma ideia do que está por trás daquele estabelecimento, né? Então faz uma varredura nas redes sociais, vê o que os clientes comentam, o que tu sentiu falta, que tu pode agregar para aquele estabelecimento, né?
né? E acaba usando isso como uma forma de argumentação também para o provável cliente, né? Quando você está lá apresentando a proposta, é uma das formas de você argumentar de como é importante ter um consultor de alimentos que você, se você tivesse lá, não teria tal comentário negativo de cabelo, de que alguém provavelmente passou mal naquele estabelecimento, de que acharam o local sujo. São coisas que nós, consultores, a gente explica, né? A gente ensina, capacita a equipe, capacita a gerência, liderança, né? Tudo isso. Esses dias mesmo eu fiz um stories falando dessa questão de que a gente tem que capacitar a liderança também, porque às vezes a liderança precisa entrar na área de produção, e aí como é que eles fazem, né? Então, a gente precisa ver isso, estudar o ramo dessa empresa. Ah, é uma fábrica de pães, é um mercado que então vai ter vários setores de área de produção, é um restaurante, vai ser diferente se ele for à la carte ou se ele for self-service. Então, assim, tudo, o ideal é que você estude o local antes de ir, porque quando você chegar lá, você vai encontrar objeções na hora da contratação. Se você não foi procurado, você está indo oferecer sem ter tido a ligação do proprietário se interessando pelo seu trabalho, você quer mostrar a ele que ele precisa, porque às vezes nem ele sabe que ele precisa do seu Exato. serviço, então você tem que estudar antes, porque ele vai retrucar. Ele vai falar assim: ah, não, mas aqui tá tudo certo. Ah, mas eu vi tal coisa na sua rede social. Você viu? Ele, ah, mas aquele dia, sabe o que que foi? Que tinha uma lesma na salada. Então, assim, você consegue mostrar ali a importância do trabalho do consultor antes, porque na proposta, gente, a gente não consegue mostrar o resultado que a gente dá. A gente consegue levar nossa carta de cliente, mas assim, e se for o seu primeiro cliente? Então, É. assim, você não vai ter a carta de cliente se você não tem como mostrar ali um resultado na hora, né? Você não simplesmente chegar lá e instalou o dedo, alguma coisa ficou pronta. Mas na conversa, você estudando o lugar, vendo ali o que que você pode já falar para dar uma ajuda, ele já começa a te olhar com outros olhos e aceitar que a conversa vá adiante, né? Porque tem uns que param a conversa por ali. E você não, você quer deixar ele falar. Você quer que ele te escute e se interesse pelo seu serviço. Exato. E essa escuta ativa é importante para entender em que momento esse empresário ele se encontra. Um empresário que não conhece o serviço de consultor de alimentos, ou é um empresário que teve um histórico ruim com consultor de alimentos, ou teve um nutricionista, um engenheiro de alimentos que não foi tão legal com o estabelecimento dele, porque pode acontecer isso, e ele está com uma imagem ruim, achando que todos os consultores de alimentos são iguais, enfim. O que que aconteceu? Então é importante essa escuta ativa para a gente conquistar esse cliente, né? Claro, a gente não pode prometer o que a gente não vai cumprir, mas é Sim. importante a gente entender ele para que a gente possa ajudar exatamente com o problema que ele tem. Ah, é fiscalização da vigilância sanitária, então vamos implantar as boas práticas. Vender rotulagem, a fiscalização pediu, vamos fazer a rotulagem. Será que é necessário vender ficha técnica nesse primeiro momento? Né? Entender em que situação esse proprietário se encontra. Ah, ele quer só implantação de boas práticas? É isso que a gente vende. Em um outro momento, se ele gostou do nosso serviço, a gente vende ficha técnica. Porque se a gente faz um pacote muito grande, o preço da consultoria sai alto, o proprietário não vai ter condições de pagar a gente, e às vezes é possível que ele não contrate nada. Exatamente porque a gente quis vender tudo Assustou para já, né? ele. Exato. Então, assim, uma das outras estratégias é essa que a Isa está falando, da gente não oferecer tudo de cara. Tem alguns profissionais, empreendedores, né, donos de restaurantes, de indústrias, que vão te procurar porque teve uma visita da vigilância sanitária. Aí eles vão falar assim: olha, teve a visita, ele está me pedindo aqui manual, POP, certificado de não sei o quê, enfim, vai pedir toda a parte documental, capacitação para colaborador. Então é isso que eu quero. A gente sabe que a gente não confecciona um manual de boas práticas dessa forma. Que a gente chega Exato. lá, já pronto aqui, ó, você contratou esse documento, toma aqui na sua mão. Não, tem que implantar as boas práticas, e isso você vai ter que explicar a ele. Agora, um profissional que está te procurando porque a vigilância sanitária foi lá, não quer dizer tanto que ele se preocupa realmente com as boas práticas de fabricação.
Às vezes ele só está te procurando porque foi uma exigência da vigilância sanitária. E aí você tem que mostrar a ele aquele serviço que ele está precisando naquele momento, que é a implantação das boas práticas, que vai estar junto ali a documentação. Agora, se você chega lá realmente com tudo que a consultoria de alimentos pode oferecer, ele pode levar um susto e falar assim: caramba, vou pagar 10x, eu pensei que seria 2x. E aí realmente a consultoria, né, a assessoria, ela sairia por 3, 4x, e aí a gente chega com 10x. Então a gente precisa ter essa consciência, calma. A gente lá dentro, a gente oferece tudo depois, porque se for uma indústria, ele vai precisar fazer a rotulagem. Ah, ele já tem rotulagem. Tá, mas está atualizada? Quem fez? Porque eu tenho clientes que quando eu cheguei lá, quem fez a parte da rotulagem foi o próprio proprietário, que é economista. Então, assim, ele não sabia o que ele estava Copiou do fazendo, né? Google porque achou É o mesmo a produto. cueca virada é padrão para todo mundo. O sonho, toda padaria vende sonho, então por que a gente não copia o rótulo? Sim, sim, exatamente. E foi o que ele me falou. Ele falou assim: Bárbara, eu não sabia como fazer. Assim, né? Não pensou em contratar um profissional, porque às vezes isso também não é tão óbvio. E como ele estava iniciando, ele falou assim: ah, eu vi que eu fabrico esse produto, procurei no Google. Tinha essa tabelinha lá? Pronto, eu criei essa tabelinha para o meu produto. Então, assim, quando a gente entra, a gente vai vendo outras necessidades da empresa e a gente consegue vender porque realmente a empresa precisa. Eu não vou chegar no meu cliente que faz self-service e vou oferecer uma rotulagem. Então, assim, a gente vê necessidades e a gente oferece para o cliente se adequar e, consequentemente, para a gente é muito bom porque a gente vendendo o serviço, obviamente, valoriza muito mais o nosso trabalho. Exato. E outra estratégia, né, Babi, é sobre o fornecedor do meu cliente. Ele também pode ser um futuro cliente meu, né? Então, assim, eu vi que o Sim. fornecedor chegou de chinelo, chegou de bermuda, adentrou a cozinha sem touca. Opa, tô vendo que ele Isso não tem um acontece, né, treinamento. Isa? E é super Do comum. cliente, do fornecedor, até porque assim, entregador, né, também às vezes não é capacitado. E aí você começa a ver que tem falha no fornecedor, né? Porque ele não capacita o funcionário dele. Ou até o estabelecimento tem boas práticas lá na produção, mas a equipe não está treinada na entrega. Então, a tua equipe que recebe fica assim, nossa, mas tem alguma coisa errada, não bate a temperatura, ou a roupa, a vestimenta não está de acordo com a minha que a Nutri passou. Então, muito cuidado quando a gente vai quando a gente treina a nossa equipe e a gente deixa o nosso fornecedor, não, mas o fornecedor do nosso cliente chegar de qualquer jeito. Isso pega muito mal. E a nossa imagem perante os nossos colaboradores ali no estabelecimento fica ruim, né? Então, isso a gente Se a também gente pode não cobrar, né? em vez de fazer uma visita lá no meu cliente, eu troco a visita para ir no fornecedor, fazer um checklist, uma verificação lá e implantar algumas coisas. Será que esse local tem um consultor ou tem um responsável técnico? Porque assim, já aconteceu da gente ter que apresentar o alvará sanitário dos nossos fornecedores para fiscalização sanitária. E o local não tinha, só que a matéria-prima que eles nos forneciam era boa e o proprietário não queria abrir mão daquela empresa, do fornecedor. Então ele pediu para eu ir lá no local se eu não podia fazer uma consultoria para esse fornecedor. Então, às vezes vale a pena, né, a gente visitar o local, conhecer, ver se tem responsável técnico, fazer uma reunião com o responsável técnico, até para a gente poder trocar essa mercadoria caso ela chegue em temperatura inadequada ou a embalagem violada. Tudo isso facilita, né, se a gente tem esse contato mais próximo. O ideal é que quando você vê que é recorrente, né, do mesmo fornecedor, eu compro ovo do fornecedor do João. E aí toda vez chega uma cartela de ovos, pelo menos, com algum problema, ou quebrado, ou então com ovo podre. Quando a gente começa a ver a recorrência, a gente já começa a pensar, pô, aquele lugar não tem boas práticas de fabricação. E aí você conversa com seu cliente e ali você já avisa, troca com ele uma visita
não uma visita para você fazer a consultoria no fornecedor, mas para você ver o estado, para ver se realmente seu cliente pode continuar comprando desse fornecedor e aproveita. Quando você for nesse fornecedor, já estuda ele, já prepara uma proposta e já chega lá com uma proposta. Porque às vezes ele não tem ninguém que cuida da parte de boas práticas. Para a gente é muito óbvio, poxa, se meu cliente tem os fornecedores dele, tem. Não Uhum. é. Então, assim, é até um pouco difícil, dependendo da cidade que você mora. Porque, assim, eu já morei em Brasília e moro em Petrópolis hoje, né? Eu sou daqui de Petrópolis, mas já morei em Brasília. Em Brasília é muito mais difícil da gente achar alguns problemas menores, assim, principalmente com fornecedores. Agora, em Petrópolis, que ainda é uma cidade pequena, interior, né? A gente encontra mais dificuldade em você ter realmente um fornecedor qualificado. Uhum. A Exato, é o gente tem que mesmo problema pensar, que eu né? encontro aqui, porque as cidades que eu atuo também são pequenas e muitas vezes o comércio é local, né? Por exemplo, esse exemplo ali que eu falei do o chinelo de dedo, a bermuda, era o carro, era, digamos assim, o ingrediente, um dos ingredientes principais do produto, era uma massa de uma pizza. Então, como é que a massa da pizza já chega pronta, né? A gente só preparava O só colocaria o recheio. recheio. Então, como assim? Eu tenho que ter boas práticas para essa pizza que já chega pronta no meu estabelecimento. Então, Isso essa é até visita é uma, importante. isso é até uma das coisas que a gente fala em capacitação, né? Que não adianta a gente ter um produto totalmente seguro e chega pra gente já um produto que não está seguro, né? Então, realmente, essa cadeia, ela tem que ser cumprida desde quando a gente faz a compra e aí o fornecedor tem que pensar da mesma forma, desde quando ele faz as compras da matéria-prima até a entrega, que também era o que a gente estava falando sobre o entregador não estar em bom estado e tudo mais. E isso a gente pode falar com o fornecedor, né? Exato. Porque senão às vezes ele nem fica sabendo algumas coisas que estão acontecendo. Então a gente precisa falar com o fornecedor e é mais um argumento quando a gente vai apresentar uma proposta, a gente fala com o cliente, ó, até se você tiver problema com o seu fornecedor, eu vou fazer o possível e o impossível para resolver. Eu vou conversar com o seu fornecedor, eu posso chegar a fazer visitas um dia, ao invés de eu fazer a visita aqui no seu estabelecimento. Eu vou lá na produção do seu fornecedor e vou te informar se você realmente está comprando um alimento seguro ou não. Porque se for prejudicial à saúde do meu cliente, tem rastreabilidade, né? Tem tudo. Mas em uma pizzaria, por exemplo, né? A gente não vai ter essa rastreabilidade, que é um produto que vai ser consumido ali na hora. É mais difícil de ter esse controle. Ainda mais que às vezes Exato. a gente lida com rodízios, né? Então, quem vai ficar com o nome queimado é o meu cliente. Então, assim, o meu cliente ou o meu provável cliente, né? Então, por isso, isso é uma das formas de convencimento, uma das estratégias de convencimento ali para você vender o seu serviço, de que não é só o que o seu cliente produz, mas o que vem antes dele também. Exato. E outra, a gente pode falar na questão do bolso do cliente, na questão do dinheiro. Porque se essa mercadoria está chegando ruim, o nosso cliente está pagando por ela, ou o futuro cliente. Então a gente pode falar isso também, né? Então a Sim, mercadoria ela tem que chegar adequada, em bom estado de conservação, ser temperatura, humano. embalagem, né? Íntegra. Sim. A Fabiane comentou que bem interessante essa dica de ter atenção com os fornecedores, é porque de vez em quando é uma coisa esquecida mesmo, o Uhum. fornecedor. A gente pensa na nossa produção, a gente esquece do outro. Então, esse tipo de argumentação, na hora de apresentar a sua proposta, é muito importante porque sai da caixinha. Saiu ali da produção Exatamente. dele, ele pensa, caramba, tem um cara que não é responsabilidade minha, eu não sei o que ele está fazendo, mas eu uso o produto dele, né? E aí a consequência vai ser do consumidor final ali, né? A Laís Uhum. também falou, manter a qualidade da matéria-prima até a obtenção do produto final. Temos que ter atenção a toda a cadeia, exatamente. Desde quando você pensa em que fornecedor você vai comprar até a hora que seu cliente está comendo, seja com delivery ou seja dentro do seu estabelecimento.
Tem que ter Exato. esse cuidado. Tem. Eu não vi se mais para cima teve alguma pergunta antes da Fabiane. Não, não tivemos. Vou ver se tem aqui na caixinha. A gente tem aqui, ó. Algumas pessoas mandaram também essa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentando aqui nos comentários, que depois a gente vai ter uma sessão só para responder as perguntas da caixinha Isso. e as que vocês tiverem aqui. É. Outra é fazer a proposta, outra dica, né? Dica não, estratégia, né? Seria uma boa proposta para o cliente, né? Como é que eu apresento essa proposta? Eu posso enviá-la via e-mail, né? Eu, Isabela, acredito que a Babi também é uma É. maneira que a gente tem vergonha, talvez, ou insegurança, é uma maneira, talvez, um segundo plano, mas eu prefiro pessoalmente e ainda gosto de levar impressa para o cliente conseguir visualizar, tirar dúvida, escrever, né? Enfim, ficar analisando aquela proposta. Então, eu já tenho essa maneira. Porque o que acontece? Quando a gente envia por e-mail, geralmente aquele e-mail fica perdido, ou o cliente não tem acesso ao e-mail, é o setor administrativo, então a gente depende que outra pessoa imprima o e-mail para deixar na mesa dele, então muito complicado, né? É, essa questão do e-mail, contar uma experiência minha, eu cheguei, assim, teve uma época que eu enviei, assim, uns 50, 60 e-mails em uma semana e eu tive uma resposta. E cheguei até, um é meu cliente até hoje. E depois teve uma outra leva, assim, de 60 clientes, que eu consegui também mais uma. Depois, ó, por e-mail, gente, você não tem argumentação. Por mais que você escreva ali tudo, ele cria objeção em alguns pontos, ou então, se você escrever tudo, você vai escrever coisa demais. Eu não vou ler seu e-mail Exatamente, não vai de ler. 500 páginas. Então, Eu já assim, fiz isso de e enviar, mas assim, não enviei para 60, enviei para uns 10 e um só me aham, retornou dizendo que já tinha uma consultora e que o local já tinha tá implantação de ok boas lá. práticas, então tá ok, né? Não tem nem o que falar nesse momento. E às vezes até É, pode ser que não seja nem verdade. Foi objeção que ele pensou ali, eu falei, vou dizer que eu já tenho outro profissional, que eu já tenho outro nutricionista, engenheiro aqui, e né? na hora você consegue negociar. Então, assim, o meu segundo cliente aqui de Petrópolis, ele, eu fui um dia almoçar na rua e aí eu fui entregar proposta em um cliente e eu não consegui entregar porque eu também fui num horário errado. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente não pode ir em horário de movimento, né? Se é almoço, não vai entre meio-dia e 2h30, né? Assim, é horário de 11h30, na verdade, é 2h30, 3 horas, não vá. De preferência, vai mais tarde, que de manhã ele vai estar na correria ali para montar Exato. estratégia para distribuir, se for buffet, se for à la carte, vai estar em compras. Então, assim, eu acabei indo num horário ruim e parei em outro lugar para almoçar. Nisso que eu parei em outro lugar para almoçar, eu olhei assim para um rapaz que parecia ser o gerente ou o proprietário, chamei, almoçando ali, perguntei se tinha nutricionista, falou que não. E aí eu comecei a falar. Eu tinha já a minha proposta que eu ia entregar para outro, né? E aí eu falei com ele assim, eu faço isso e tal, não sei o que. Ele, tá, depois eu vejo. Aí eu, tá bom. Também não argumentei muito, porque não era ali que eu ia deixar mesmo o papel. E aí ele depois voltou e falou assim, mas você faz manual de boas práticas? Eu falei, faço. Você faz pop? Eu falei, faço. Ele, aí começou a desabafar. Aí ele, não, mas é porque eu não aguento mais, que eu não sei o quê, que eu não tô conseguindo, que uma loja minha já foi fechada, e ele tinha várias lojas aqui em Petrópolis que não estão mais abertas hoje, mas ele tinha várias lojas e uma quase foi fechada porque tinha uma carne vencida, e a vigilância sanitária foi lá, fechou por um tempo e tal, e aí causa, né, obviamente, para toda a população, meu Deus, esse lugar e tal. Sai no E jornal, rede isso, social. e gerente foi preso, enfim, foi realmente. Eu não estava morando aqui em Petrópolis quando isso aconteceu. E aí, quando eu ofereci a ele, aí ele falou assim, na hora ele tinha falado não, né? Na verdade, ele falou, tá bom, depois eu vejo. Aí, quando ele começou a me fazer um monte de perguntas, e ele era um potencial cliente, porque eram 3 lojas, e aí eu comecei a conversar e tal, deixar ele desabafar, que isso é até uma estratégia também. Quando a gente Exato. vai apresentar a proposta, é como se fosse a gente ter que falar, porque a gente tem que falar do que a gente vai apresentar. Mas o melhor é você deixar a pessoa falar. Você deixa ali,
o provável cliente à vontade, ele vai desabafar e ali você já vai sugando os problemas. Eu vi que ele tinha problema, medo de vigilância sanitária. Eu vi que ele tinha um cuidado maior por causa da vigilância sanitária, que ele tinha 3 lojas, ele tinha preocupação. Comecei a ver os pontos ali, comecei a observar o local. E ali ele chamou o gerente geral e a gente fechou no mesmo dia o contrato para as 3 lojas. Então, assim, primeiro que eu não tinha pretensão ali, depois eu criei a pretensão, falei assim, realmente seria bom. E quando ele me deu a oportunidade, eu comecei a argumentar, falei que ele não teria mais problema assim com a vigilância sanitária e com outras coisas e com funcionário. Ele me levou na área de produção dele. Então, ali na área de produção dele, o que que eu fiz? Já comecei a dar informações. Ah, mas então, mas se eu der informação, ele não vai me contratar. Não, fica tranquilo. Você chegar lá e falar assim, ah, que legal que você faz etiqueta. Mas você sabe se realmente é essa a validade para o seu produto? Porque fazer etiqueta é uma coisa, todo mundo pode chegar lá e Exato. colar uma. Aí agora, quanto tempo vai valer essa etiqueta? Né? Ah, minha lixeira está quebrada. Você viu que a sua lixeira está quebrada? Você viu que o uniforme está trabalhando sem o calçado correto? Então você começa a dar dicas para ele e ele já começa assim, pô, ela tá me falando isso de graça? Teve gente que já me ofereceu assim, não, eu vou te pagar a primeira visita porque você já me ajudou. Não, eu tô aqui, realmente é um dia de apresentar proposta, não tô aqui fazendo uma visita técnica para você. E isso que a gente está dando de informação nesse momento é 2% do que realmente aquela pessoa precisa. Então, E assim, você outra, né, não tá Babi? jogando tempo fora. O proprietário, ele não sabe o tempo da etiqueta, qual é a validade do produto. Ou, vocês fazem controle de temperatura dos refrigeradores? Ah, tá, eu olho lá o termostato, né? Eu olho o termostato se já é fazer o controle. Não, então assim, ele não sabe fazer. Então, por mais que tu diga ou questione se ele faz, ele não vai saber o que tem que ser feito. Então, isso mostra a autoridade também do consultor ali naquele estabelecimento, né? E ali você mostra que, poxa, se ele tá me dando isso de graça, né? Pô, ele ela não quer aceitar que eu pague. Pô, então o trabalho dela deve ser muito bom para ela ter essa garantia de que ela tá me dando informação e eu não vou contratar ela. Então, assim, é porque realmente, gente, quando a gente dá esse tipo de informação, a gente mostra aquilo que a gente falou no início, autoridade. Eu não tenho medo de falar ali o que eu estou vendo naquela hora e isso fazer ele não me contratar. Pelo contrário, isso é uma das coisas que vai fazer ele repensar e querer me contratar. Exato. Então, assim, não queira guardar o conhecimento para você, até porque ele, igual eu falei, você vai dar, sei lá, no máximo 5% do que ele realmente precisa. Exato, e vai É passar uma muito pequeno. confiança, né? Ele vai confiar ali no consultor que tá dando aquelas dicas para ele sem nem ter contratado. Então, se eu pagar ela, ela vai me ajudar muito, porque aqui, ó, ela só veio fazer uma Sim. visita e já agregou várias coisas, né? Então, quando a pessoa e a gente vai falar uma coisa valiosa ali, que é o controle de temperatura, ele vai ficar se questionando, né? Então, isso Uhum. aí Se com realmente eu certeza vai faço, fazer né? Ele faço diferença. direito. É, E uma outra estratégia também, né, para gente é a forma como a gente vai se portar, né? Então, eu não vou com decotão, eu não vou com aquela make assim, bafônica da balada. exato. O ideal é que você vá bem vestido, né? Mas sem exagero, sem aquele salto 15. Até porque você vai aproveitar, você vai fazer uma visitinha na área de produção. Imagina você com um salto gigantesco, aqueles brincos. Você tem que entender que a informação que você está passando ela é muito mais importante do que a sua aparência. Se a sua aparência for mais chamativa do que a sua informação, eu não sei se ele vai te valorizar tanto em relação a profissional, porque o que você tem que deixar marcado, não é nem isso que eu falei de valorização, mas o que você tem que deixar marcado é o seu trabalho e não tanto a sua cara, né? Então, poxa, Exato. nossa, ela veio com decotão, ou nossa, ele veio com uma camisa mostrando o peito todo aberto, pô, porque tá calor e tal, com uma regata. Então, assim, a gente tem que saber realmente se portar, o que que a gente vai falar, ser claro, não falar tanto em formas técnicas. Claro, eu não vou ficar falando cozinha, sendo que é área de produção.
Mas também não vou falar em alguns nomes muito difíceis, em Que ele não vai algumas. entender. Uhum. Porque ele vai falar E assim, pô, o que ela me pediu, eu não vou saber. ou ele não, ou não vai fazer sentido para ele, porque ele não vai entender o que tu tá verbalizando, né? E outra coisa, falando em como se comportar, né, e se portar perante o cliente, é importante a gente usar termos como nós, né? Eu vou te ajudar, eu vou ajudar a tua equipe, nós vamos conseguir esse alvará sanitário. Então, falar Já se inclui, frases né? e incluindo naquele time ali, naquela equipe. Então, isso faz bastante diferença já ali quando a gente vai conhecer o proprietário. A Laís falou aqui, ó, e sempre devemos falar diretamente com o proprietário responsável do estabelecimento, mas às vezes é tão difícil encontrá-lo para conversar pessoalmente. Exatamente o que a Babi tinha comentado sobre os horários, né? Então, olhar a rede social, que horário esse estabelecimento está aberto, ou qual é o horário de pico. Isso no Google a gente tem o horário de pico, né? Ele tem E ali pode também uma. ligar pro Ligar, marcar uma restaurante e falar assim, conversa com o proprietário. já deixa Uhum. marcado o horário. É muito difícil, pelo menos assim, a experiência que eu tenho, foi muito difícil falar assim, não, não tenho nenhum dia. Pode demorar. O dia, hoje, por exemplo, hoje é terça-feira, ele vai marcar comigo sexta ou na segunda da semana que vem. Mas ele vai marcar. Então, você liga, pede para falar com o proprietário. E a gente fala muito tem que ser com o tomador de decisão, né? Então, Exato. se não for igual o mercado que eu trabalhei aqui em Petrópolis, esse eu não trabalho mais, mas assim, um que eu trabalhei, o tomador de decisão daqui era o gerente, porque o dono mora em outra cidade. Então, assim, não ia se eu quisesse falar com o dono, ia demorar séculos, talvez nem ia conseguir, porque realmente quem toma a decisão lá é o gerente. Mas na maioria das vezes, quem toma é o proprietário. Então, assim, tenta procurar o proprietário, ele não está. Faz por telefone mesmo, gostaria de saber que horas ele se encontra, qual o nome dele. Então você já começa a tratar sempre pelo nome, a pessoa sempre se sente mais Exato. importante quando você fala o nome. Se você for igual a mim, tem dificuldade de guardar nome, escreve no papel e ali você sempre vai olhar qual o nome da pessoa. Então, assim, tem algumas estratégias que você consegue ali captar esse dono ali, esse tomador de decisão, para você conseguir conversar pessoalmente com ele. Exato. E hoje em dia o WhatsApp ele tá tão versátil e tão é fácil de explorar essa rede social do WhatsApp. Então entre em contato pelo WhatsApp. Geralmente as empresas e os estabelecimentos já têm o WhatsApp que vai ter um atendimento ali, alguém do administrativo. Então pede o contato do gerente, o proprietário, meio que te apresenta assim por alto quem é que está procurando ali, né? Então, eu sou a Isabela, sou consultora de alimentos, queria apresentar meu trabalho para o proprietário, para o gerente, poderia marcar uma reunião aqui contigo, ou se não, tem o e-mail deles, ou o contato, enfim, né? Eu acho que pode ser pelo WhatsApp também, um caminho hoje mais fácil, mas se não for, É. pode ser, enfim, indo no estabelecimento, né? Como tu te Meios sentir a melhor, gente né? tem, né? Meios a gente tem. E assim, outra coisa importante é a gente apresentar propostas atrativas, né? Não é nem chamativas, são atrativas. Então a gente monta a proposta, às vezes, no Canva, né? Que ali te dá uma coisa mais colorida. Se você tem um tablet e tal, que você pode levar na apresentação da sua proposta, você faz essa do Canva, ou então monta uma no Word. A gente até deu, né, nossos dois modelos de proposta como bônus quando a gente vendeu o curso. Então, assim, são coisas que você cria o seu material, ou se você tiver um modelo, você melhora ele e tudo mais, mas você não pode chegar lá sem nada, ou então com alguma coisa muito ruim. Parece que escreveu à mão, escreveu rápido, sabe? Tem que formatar, mesmo no Word, sabe? Não é um TCC da vida, mas a gente tem que formatar, tem que fazer umas letras diferentes que eu digo assim, poxa, o título vou fazer maior, vou fazer em negrito, vou dar espaço, não vou deixar a letra colada uma na outra, cada frase com uma fonte. Então, Exato. assim, a gente tem que ter uma organização para na hora que a pessoa lê, ela consiga entender. Eu, quando pego alguma coisa que está cada uma de uma forma, demora para eu raciocinar. Eu fico assim, meu Deus,
tô perdida aqui. Ou Então, tem que assim, ler a várias gente. vezes e já cansou e daí assim, Aí não, tá muito zero. confuso isso aqui, tá querendo me enrolar. Vai pensar isso. Isso. E ser claro, né? Assim, até na sua proposta, você ser claro. Na minha proposta, eu coloco todos os serviços que eu ofereço, quando assim eu não vou em um cliente específico, mas na hora de oferecer, eu só falo daqueles que eu quero que ele compre, que ele contrate. Então, assim, eu não vou falar de rotulagem quando eu vou num restaurante. E aí, só que Exato. lá no final da minha proposta, ele vai ver que eu também faço. Mas assim, aí se ele quiser tá lá. Mas assim, eu não vou oferecer só depois, igual a gente falou, que depois, quando a gente está lá dentro, a gente oferece o que a gente quiser. Mas no primeiro momento, para ele sentir uma confiança em você, faz uma proposta bonita, explica ali o que que você realmente faz, sem querer crescer, mas sempre comenta assim dos seus clientes, se você já tem clientes, ou se você não tem cliente, fala assim, por isso, e eu estou começando nessa carreira de consultor, e você vai ver o diferencial, eu já tenho experiência, em área de produção, fala dos seus estágios. Eu lembro dos meus primeiros clientes, que eu não tinha nenhum cliente ainda, eu falava da minha experiência de estágios e assim, em quais lugares eu fiz estágio, por quanto tempo que eu tinha meses de formada, mas já tinha entrado até numa pós aí, que não sei se valeu de tanto, mas eu informava. Então, assim, você coloca ali de leve sobre você, mas lembrando que o principal é você realmente ouvir a dor dele ali, né? O que que você ir falar com ele, o que que você vai fazer para ajudar ele naquela dor. A Exato. Laís está perguntando aqui. Nessa proposta mais geral, vocês colocam valores? Laís, eu prefiro entregar valores. Se eu conhecer bem o estabelecimento, eu já entrego o valor naquele dia. Mas eu prefiro enviar o valor depois, porque quando a gente entra, a gente estava falando isso hoje, né, Isa? Quando a Uhum. gente entra na área de produção, ali a gente vê realmente o que espera a gente. A gente faz o Porque na hora que você vê o diagnóstico da situação, né? salão, então, E no início eu já fechei um contrato sem conhecer o estabelecimento, só por uma chamada de vídeo, assim, né? E quando eu cheguei no local, eu pensei assim, nossa, é muito pior do que eu imaginava, porque quando o muito proprietário demais. verbaliza o que é o estabelecimento, é na visão do proprietário. E geralmente o estabelecimento não tem defeitos, é tudo correto, tudo certinho. Quando o consultor coloca os pés dentro da área de produção, a gente consegue ver e medir mais ou menos o trabalho que a gente vai ter, né? Então é Sim. importante essa questão do valor, do preço. Até é bom a gente entender também o que é o preço e o que é o valor. Tem diferença, né? Agregar valor para o estabelecimento é ele me pagar por isso, mas ver que aquele preço ali é só um simbólico, porque eu estou agregando muito mais que aquilo ali que ele está me pagando, né? Então é importante colocar o preço, até para ele se preparar, saber quanto é que ele vai ter que gastar no final do mês, enfim, né? Qual é o investimento que ele vai ter que fazer, até para ele alinhar isso com o administrativo. Se ele quiser fazer uma contraproposta, né, com o consultor. Então é importante também, a gente falou dos honorários na semana passada, a gente deu algumas dicas também dos valores, caso alguém tenha aqui alguma dúvida, né? Isso, acho que agora a gente podia entrar nas perguntas aqui da caixinha de Tá, aqui perguntas. tem a caixinha de pergunta, ó, que são as perguntas da semana que a gente teve. A gente tem a primeira aqui. Quando o empresário me diz não, aceito e sumo, o que a gente faz quando acontece isso, né? Então, a gente até já gravou um vídeo aqui sobre o cliente disse não e agora o que eu faço, né? Então já é um IGTV que a gente tem aqui no Entre Consultoras. Mas é importante, como a gente já comentou aqui também, entender por que ele disse não, né? E também saber dar um tempo para ele pensar exatamente na consultoria, em contratar o consultor. Né? Então, se ele disse não 3 vezes, opa, tem alguma coisa errada. Realmente ele não quer me contratar. Então, não faz sentido ter um consultor naquele estabelecimento, né, Babi? O que a gente tem que ver é assim, eu ofereci uma proposta, ele me disse que vai pensar. Nem sempre eles dão a resposta na hora. Então, assim, eu Exato. vou ter que pensar. Você já fala para ele, então tá bom, então
quinta-feira eu vou te ligar, hoje é terça? Quinta-feira eu vou entrar em contato. Se prontifica, você entra em contato. Aí você liga na quinta, ainda não sei a resposta e tal. Tá bom, vou te ligar depois. Na semana que vem você liga. Ainda não sei. Aí você já começa a ficar assim, bom, é a última vez que eu vou ligar, porque também eu não gosto de vendedor chato. E a gente é vendedor, a gente está aqui para vender os nossos serviços, né? A gente é consultor e, consequentemente, a gente é um vendedor. A não ser que você tenha alguém aí que faz essa parte para você. Mas a gente sendo consultor e vendedor, a gente também não pode ser tão chato. O ideal é que você procure umas 2, 3 vezes ainda, porque é correria, trabalho de quem é dono desses estabelecimentos de alimentação. Então, ele pode ter esquecido, não quer dizer que ele não está interessado, pode ter esquecido, e aí você relembra agora, de 2 a 3 vezes. Ele falou depois, ou te disse não, ainda não, deixa acontecer. Daqui a pouco ele vai te procurar, que ele vai lembrar de você, nem que seja assim quando a vigilância sanitária bater lá na porta dele. Exato. É, E tá, tem mais perguntas aqui. Como vender o serviço se ainda não conheço o local por dentro? A gente já comentou aqui também, né? Então é importante essa venda e visitar o estabelecimento, conhecer o local, né? Como é que é a cozinha, como é que são os manipuladores, conversar com esses manipuladores para ver se eles são resistentes, qual é o feedback que ele te dá do estabelecimento ao conversar com ele, né? Então, essa primeira visita, o quanto mais informações a gente conseguir coletar, melhor ainda para a gente fechar uma proposta justa conosco e com o proprietário, né? porque essa primeira visita que a Isa está falando justamente é o dia da proposta. É o dia que Exato. você vai apresentar a proposta, você já aproveita para visualizar o lugar, e aí você depois envia o orçamento. Ou por e-mail, ou presencial. Se você conseguir, na hora, diagnosticar e já anotar no papel o valor, tudo bem, não tem problema nenhum. Já imagina ali quanto tempo você vai gastar naquele lugar. Mas se você quiser fazer uma coisa com mais calma, enviar para ele por e-mail ou dar um valor aproximado ali na hora. Não aconselho tanto dar aproximado, não, mas assim, um valor que você acha que você consegue fazer. Você entrega na hora e formaliza ele por e-mail ou depois volta lá para entregar e explicar o valor, é uma boa. Por isso que não é tão bom você já levar uma proposta. Antes eu levava, antes de, né, quando a gente apanha muito no início da carreira de consultor, porque a gente está aprendendo, né? Então, assim, antes eu levava o valor, só que cada lugar é um lugar. Fica difícil você realmente trocar a mesma coisa, não por ele parecer ter mais dinheiro, nem nada, mas por causa da complexidade mesmo, né? Exato. E outra ferramenta que a gente também vendeu no curso, a gente conversou com as nossas alunas, foi sobre a tabela de honorário, de precificação, honorários, enfim. Então, isso é importante, né? Eu nunca dou o valor na hora ou chego com o valor, mas isso eu aprendi com o tempo, né? Porque a Isabela é consultora antes da tabela de precificação e depois, porque quando eu chego em casa, analiso qual é o deslocamento que eu tenho que ter, tem pedágio, é em outra cidade, que materiais eu vou ter que fazer, vou ser RT de lá, então já é diferente, a carga horária já aumenta, enfim. Então, tudo isso eu gosto de analisar com calma para ser justo comigo e com o cliente, né? Então, acho que é Sim, importante. Eu prezo isso de ter um tempo para analisar, será que vale a pena? é melhor. Exato, e muitas vezes pode acontecer do consultor também não se sentir à vontade de trabalhar naquele local. Às vezes não gostou Conheceu do ali, ambiente, conheceu né? ali a área de produção e você fala assim, impossível. Impossível. Eu adoro desafios, tá? Mas Eu assim, também. obviamente que vai ter um ou outro, você vai falar assim, meu Deus. E é isso, gente, a consultoria e te dá isso, o poder de escolha, né? A gente sempre fala, essa liberdade que a consultoria dá é diferente de qualquer lugar. Claro, você vai ser contratado de um lugar e você desistiu, você vai pedir demissão e vai sair. Mas a gente, como Exato. consultora, a gente consegue, antes disso, menos burocrático, a gente consegue decidir ali o que a gente quer, né? Tem uma Exato. pergunta aqui também. Quando chego ao local, com quem eu falo, para quem entrego a proposta dos serviços? Então, a gente falou aqui no início que a gente fala sempre com o tomador de decisão, né?
Então, se vai ser o proprietário, ou o gerente, ou outro líder, a gente sempre vai dar preferência para falar com o tomador de decisão. Ah, Bárbara, mas o tomador de decisão eu lá sei quem é, né? Então, assim, a gente vai chegar. Primeiro, aconselho a pedir o contato do proprietário. Contato que eu digo, perguntar sobre o proprietário, porque não vão te passar também o telefone pessoal do proprietário. Mas você chega, pede para falar com o proprietário, marca um horário com ele se ele não puder falar contigo naquele momento. E se ele não tiver, você pergunta sobre o gerente. Ah, o proprietário não mora aqui, ele mora em outra cidade, ele está viajando, vai voltar daqui a um mês. Marca com o gerente, já conversa com o gerente, mas observa na hora que você está apresentando a proposta se ele realmente é o tomador de decisões ali. Exato, tem que entender aquele contexto, né? Como é que é a hierarquia do local, se tem uma pessoa do RH, é administrativo, ou não tem nada, é o proprietário mesmo e ele some. Então é importante entender como é que funciona, né? A gente tem mais perguntas aqui. Entregar portfólio de serviços ou currículo, ou entrego o quê? É uma pergunta, né? O currículo, acredito que seja mais para aquele cargo de CLT, então geralmente a gente não entrega currículo na consultoria, Não. né? O portfólio a gente fala que seria um flyer ou cartão ou A proposta, uma né? proposta. Então, isso que a gente comentou aqui, visitar o local e entregar proposta. Ah, é um local que eu estou indo buscar clientes e eu estou fazendo uma visita e eu vou deixar um folder para o proprietário ter meu número ali, caso ele precise ligar, né? Pode ser um começo, né? Não tenho cliente hoje, tenho vergonha de abordar o proprietário. Opa, vamos deixar um flyer pelo menos ali para caso o cliente precise, ele vai te ligar também. É uma opção, né? Mas realmente sempre preze para você tentar perder essa vergonha que você consegue e ofereça você falando, tá? Porque assim, muitos Exato. papéis, né? A gente conversou sobre isso hoje. Muitos papéis, e-mails, a gente recebe e deixa num canto. Agora, quando você conversa, às vezes a decisão sai ali na hora. Então, assim, Exato. currículo não é coisa para consultora. Até uma vez perguntaram: ah, me manda seu currículo. E, gente, eu nem sei como é que é currículo mais. Eu nem mas assim, eu falei assim, eu posso te enviar uma proposta, tudo bem? Ah, sim, pode ser uma proposta. Aí eu envio a proposta, tem no site da Organic, né? Eu vou, coloco o site, levo o meu cartão de visitas e sempre preze para ter uma boa apresentação, que a gente já falou no início, para você já ter ali, já olhar e falar assim, caramba, esse aqui é da Bárbara. Caramba, essa é aquela nutricionista que veio e deixou aqui, sabe? Então, assim, isso aí, olho no olho é realmente o melhor que a gente pode fazer. É. E assim, ó, lembre que pessoas conectam com pessoas. Então, se a gente deixa aquele papel lá, o flyer da nossa empresa, eles não sabem quem é que está por trás daquela empresa. Então, sempre que a gente vai no local e conversa com o proprietário, a chance, eu vou falar brincando, de ter um casamento, né? De ele E gostar do né? nosso Vira um serviço. casamento. Vira um casamento mesmo. Não, a gente tá brincando, tá? A gente não vai casar com o cliente, mas é. Não, não é um ah, casamento com a empresa. A minha empresa com a empresa Exato. dele. Aí vira um casamento, porque eu quero para sempre, não pode ter divórcio. Faz um bom serviço e vira para sempre, pelo amor de Deus. Exato. Como conseguir que eles queiram falar com a gente? Entendo, né? Porque às vezes, assim, meu Deus, parece que fica só escapando, né, da nossa mão. Exato. Mas a gente insistir, obviamente, como a gente já falou, não ser aquela pessoa chata que fica ali no pé toda hora e tal, mas é insistir no sentido de, ó, vou passar aí, ó, aparece lá de surpresa como cliente, vai lá almoçar, vai, enfim, comprar um biscoito, enfim, Aqui no Entre aparece e vai Consultoras, essa conversar. semana, a gente teve um caso, né? Que uma seguidora postou que estava comendo, acho que era um brigadeiro, né? E eu falei, olha aí, ó, por que que tu não vende o rótulo para esse cliente, para esse local? Não tinha rotulagem na embalagem, né? Verdade, eu Então, lembro disso. assim, toda vez que a gente for no estabelecimento e viu que é uma oportunidade de venda,
Cara, olha, eu sempre compro esse teu brigadeiro. Tu sabia que eu sou nutricionista, sei fazer rotulagem. Tu não quer conhecer meu serviço? Vamos marcar um café. Enfim, uma coisa que quando eu abordava assim pelo WhatsApp, por e-mail, eu sempre falava, quem sabe a gente marca um café, porque é uma coisa mais informal, até para o proprietário trazer as dores dele do estabelecimento. Por que que ele não tem uma rotulagem, né? Talvez ele ache que não é Consegue um necessário, mas é desabafo ali. obrigatório, enfim. Então, isso que é importante, né? Então, assim, essa a gente insistir, saber se posicionar, procurar, quando chegar, já chegar perguntando dele, para ele, já vê alguma coisa assim que tem por perto que você acha que ele gosta. Normalmente é um restaurante que tem muitas fotos de viagem, às vezes ele gosta muito de viajar, comenta alguma coisa sobre viagem, vai criando ali uma conexão com essa pessoa, e ali você consegue fazer ele parar um pouco de fugir de você. Mas assim, de último caso, fugiu, não quer te encontrar de jeito nenhum, não quer marcar o horário, já deixou claro? Tudo bem, você pode pelo menos me passar seu e-mail? E aí faz aquele e-mail imperdível que ele muito provavelmente não vai resistir. A gente está falando o olho no olho, aquela troca, negociação, pessoalmente, é infinitamente melhor, né? Mas a gente Exatamente. pode ali, de último caso, a gente não vai deixar de mandar um e-mail, sendo que é uma possibilidade da gente encontrar, já que não tem Eu vou pessoalmente. dar um exemplo, né? O que que aconteceu durante a pandemia? Eu sempre, quando eu comprava roupa, eu gostava de ir na loja exatamente por essa troca, nessa conexão com o vendedor, enfim, que experimentava a roupa, a pessoa, o vendedor falava que a roupa, eu sempre te contava uma história sobre aquela peça de roupa e tu acabava comprando. E vou confessar assim que durante a pandemia, esse momento de não ir nas lojas fez com que eu reduzisse as compras de roupa. Porque comprar pela internet eu fico pensando, tá, será que é de qualidade? Será que vai servir? Tu começa a te questionar muito e tu acaba não comprando. O mesmo, isso é um produto, mas o mesmo se reflete ali na consultoria. Ele vai se questionar todas as perguntas que ele vai fazer, ele não vai ter resposta, porque ele não vai conversar com o e-mail, ele vai ficar com vergonha de responder o e-mail com tantas dúvidas, né? É que Ou o no e-mail computador vai não vai falar, não é responder para para mim. ele. Não é para É, mim, o que, que é isso? Ah, acho que não vale a pena eu investir nisso, ou ela nem veio aqui trazer a proposta, ela quis mandar por e-mail. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil de fechar uma proposta, de fechar uma consultoria, quando a gente vai no local e ele se sente importante. Poxa, ela ficou aqui, ó, meia hora conversando comigo, 15 minutos, ela veio aqui tomar um café comigo. Então, isso que é importante, né? e isso é valorizado. Então, assim, ter essa troca, você ouvir, porque às vezes o que ele precisa é de um ouvinte. Então, assim, te Exatamente. ouvir, desabafar e dali às vezes você ganhou nem tanto pelo que você ofereceu. Ele até precisa daquele serviço, mas é mais por ele ter visto em você uma pessoa que muito provavelmente vai levar resultado e conseguiu ali dar uma atenção para ele, ele já pensa, bom, quando eu precisar, se ela está me dando essa atenção aqui, né? Se ele está me dando essa atenção aqui, quando eu precisar, com certeza eu vou ter essa atenção maravilhosa que eu tive. Exato. Então, E para outra, né? A gente vai ser um fornecedor de um serviço, né? Então, assim, quando os fornecedores deles vão lá, eles só vendem o produto e vão embora. Ele não tem a chance de conversar com esse fornecedor, só chega o boleto por e-mail ali, a nota fiscal e o boleto para ele pagar, né? Então, o consultor consegue vender mais fácil ainda, porque a gente vai ouvir, a gente vai conversar, a gente vai dar dicas, a gente vai estar ali talvez semanalmente ou quinzenalmente ou uma vez por mês. Então, esse vendedor às vezes faz contato via WhatsApp ou faz contato via e-mail, é por uma central de pedidos, então ele nem tem contato, só chega o boleto, então a gente agrega muito mais valor, né? Então é importante isso, a gente tem ouvir. que realmente ficar assim atento para esses quesitos, né? Essas estratégias aí que a gente passou hoje. Porque são coisas que com certeza vai te ajudar a captar mais cliente. Ou se você não tem nenhum, você conseguir captar o seu primeiro cliente. E depois que vem o primeiro, a gente já falou, o que mais você vai ter vai ser por indicação. Você não vai precisar ficar batendo tanto aí
de porta em porta. O início, gente, para tudo na vida é mais difícil. Mas se a gente não começar, nunca vai acontecer. Então a gente precisa realmente. É uma coisa que eu quero? Não é uma coisa que eu quero, você tem que se respeitar também. Não quero, não quero. Exato. Agora, se é uma coisa que você gostaria de ser, gostaria de tentar, essa é a hora. E aproveitando aqui que já são 7 horas, já deu uma hora da nossa live, essa live também vai ficar salva. Então a gente tem a live sobre empreendedorismo, honorários e agora sobre estratégia de vendas. E semana que vem a gente tem mais live. Então, Terça-feira a gente está semana. aqui de novo. Isso, todas as terças desse mês de dezembro. Não percam aqui no Entre Consultores, que a gente está aqui para dar muito conteúdo para vocês, ter uma grande troca de conhecimentos. Quem quiser mandar mais perguntas aí no direct, falar com a gente depois, fazer seus comentários. A gente gostou muito da participação de vocês nessa caixinha de perguntas dessa semana. Semana que vem a gente vai falar o tema e também a gente coloca uma caixinha de perguntas que fica legal essa troca também da gente responder algumas coisas. Exato. Pessoal, eu não sei se o Instagram vai derrubar nossa live, porque a gente não sabe se ele tá durando 1 hora. Mas então, né, muito obrigada pela participação de vocês. A Vanessa, adorando as lives. Muito Elô, obrigada. obrigada, Elô, Laís, Fabiane, Lívia. Lívia chegou, que falou, cheguei atrasada, mas cheguei. É, Lívia, eu A tava te esperando aí, Rízia. hein? As lives, a gente acha que talvez seja melhor realmente às 19 horas, né? Acho que as pessoas conseguem estar mais presentes. Mas hoje a gente precisou fazer às 18, mas semana que vem, às 19 horas, a gente vai ter mais live aqui, mais conteúdo e vai mandando pra gente o que vocês querem saber, pra gente colocar no meio dessas lives, tá bom? Uma boa Então noite tá, aí pra beijo, vocês. pessoal. Boa noite e até mais. Beijo!